Amém? Amém. Vamos estar retomando a nossa EBD e hoje a gente termina o assunto sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. A gente ficou aí bem umas 6 EBD falando disso, não contei, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? E Deus tem nos agraciado, irmãos, né? Toda vez que eu preciso estudar mais uma vez sobre um assunto, eu aprendo uma coisa nova, toda vez, né? Por isso que a Bíblia ela é viva, ela se renova, né? Todas as vezes a gente lê e a gente é renovado por ela. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela me fez uma pergunta. Ela falou: pastor, o que a Bíblia fala de Jesus criança? Eu falo assim, só tem uma passagem que fala dele, né? Quando eu estava no templo e mandei o texto, a pessoa leu e falou assim: eu já li isso tantas vezes, não tinha percebido isso, né? Então, nós literalmente, nós carecemos, nós precisamos do auxílio, da direção do Espírito Santo para que a gente possa entender a Bíblia. Não há esforço humano que tome o lugar, ou que se sobreponha ao trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas, de forma que a gente compreenda as verdades de Deus, né? É claro que nós devemos ler, pesquisar, estudar, sim, mas quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo, né? E nós começamos a falar então a respeito desse assunto, batismo com o Espírito Santo com fogo, que é uma sequência de outro, que a gente vem trazendo já há algum tempo, né? Então, até agora nós vimos algumas passagens, lembra? Nós falamos que existe praticamente 5 passagens que falam do batismo com o Espírito Santo com fogo em relação a uma promessa. Quando João Batista disse, né? Após mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá que limpará a eira, e juntará o trigo no celeiro e queimará a palha com o fogo que nunca se acaba. Nós vimos e entendemos que batismo com o Espírito Santo aponta para a salvação. E nós vimos que batismo com fogo aponta para a condenação. Amém? Então nós vimos essas passagens em Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós fomos lá para Atos, onde aconteceu o cumprimento então dessa profecia, dessa promessa, na verdade, que havia sido feito por João Batista. E nós estudamos em Atos 2 o cumprimento da promessa, que foi o Espírito Santo vindo para estar com a igreja, não é? E depois nós vimos a extensão dessa condição, deste acontecimento, em Atos 8, 10 e 19. Filipe em Samaria, Pedro em Cesareia e Paulo em Éfeso. Amém? Se eu falar alguma coisa que alguém me corrija, que estou com tudo de cabeça. E então, a gente vai prosseguir. Existe mais um outro versículo que, por conta de uma má exegese feita, né, no meio de uma má interpretação, ou uma forçosa interpretação, eles querem se apoiar nesse versículo. Como eu disse desde o início, de quando nós começamos a estudar sobre isso, a Bíblia fala muito pouco sobre o batismo do Espírito Santo, muito pouco, não é? Nós sabemos que a gente, quando conversa com aquelas pessoas que creem dessa forma, quando a gente aperta essas pessoas, elas querem dizer que batismo com o Espírito Santo é o mesmo que ser cheio pelo Espírito Santo, quando não é. São duas coisas diferentes, correto? A Bíblia, ela nos exorta, ela fala para que nós procuremos nos encher do Espírito, mas em nenhum lugar ela manda que nós procuremos o batismo com... Primeiro, Efésios 5,18, vamos abrir lá. E muitos dizem que o ser cheio do Espírito Santo é uma evidência da salvação do batismo com o Espírito Santo, que na verdade são coisas diferentes, né? Somos exortados pela palavra de Deus a buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, mas em nenhum lugar é dito busquem o batismo com o Espírito Santo, porque isso foi um acontecimento. Para que você pudesse buscar esse acontecimento, você teria que voltar no tempo.
né? Efésios 5,18 diz assim, amém? E não vos embriagueis com vinho. Não vamos entrar nessa questão que não é o nosso foco, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós vemos passagens nos instruindo acerca do enchermos com o Espírito. Daí alguém me pergunta, mas pastor, a gente já estudou que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Sendo ele uma pessoa, como a gente pode se encher dela? A gente recebe uma perna, um braço, uma orelha, depois outra orelha, outro braço, outra perna? Não. Ser cheio do Espírito é ser conduzido, controlado, direcionado pelo Espírito Santo. É estar entregue à condução do Espírito Santo, de forma que você vive uma vida de consagração a Deus, de obediência a Deus e de santificação a Deus. Não é? Então, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, e o batismo com o Espírito Santo, mencionado por João Batista e cumprido em Pentecostes, é outra coisa. Correto? Eles chamam o batismo com o Espírito Santo de uma segunda bênção. Não é? Eu acho que vamos até Lucas 1,15. Lucas 1,15, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aí eu comecei a falar que nós chover. Lucas 1,15. Mas não adianta, porque depois não sai no celular. Lucas 1,15. Lucas 1,15 está se referindo a quem? A qual personagem? Quem sabe? Lucas 1,15 está falando de João. Versículo 13 do capítulo 1 de Lucas diz assim, amém? Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi atendida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Estamos lendo o Novo Testamento, amém? 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. 15. Perceba, porque será grande diante dos homens, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do... Bom, peraí, se ser cheio do Espírito Santo é a segunda bênção, porque a primeira é conhecer a Cristo, João Batista recebeu a segunda bênção antes de receber a primeira, porque Jesus não tinha nascido. Você vê como que é destruído o pensamento, que não tem uma estrutura bíblica, não é? Então, ser cheio do Espírito não é ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Até aqui alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Né? A gente poderia dizer que pode até ser que na ocasião do dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos, certo? Nós podemos dizer que naquela ocasião, né, onde realmente houve o batismo do Espírito Santo, nós podemos dizer sim, que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, mas não são a mesma coisa, né? Pode ser que aconteceu que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, mas não são uma coisa só, mesmo que eles tenham acontecido simultaneamente. Hoje, o crente neotestamentário, o crente que vive depois do Pentecoste, ele deve ser cheio do Espírito Santo, mas nós não devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, porque isso não existe. O batismo com o Espírito Santo foi um acontecimento, ele tem lugar em um ponto da história, viu, Carlos? Amém? Até que tudo bem? Sim, Adriano. Eles usam uma passagem para dar resposta, para isso que o senhor está se construindo, é o próprio capítulo 2 de Atos, no versículo 4. Fala assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Certo. Então, Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito Santo que não cedia falasse. Certo. Há alguma menção que as 3.000 almas depois de se converteu passou pelo mesmo processo? Alguma menção que Paulo passou pelo mesmo processo? Alguma menção que a Lídia passou pelo mesmo processo? O carcereiro e a sua família passou pelo mesmo processo? Não tem.
Isso foi um acontecimento. A gente vai ver um pouco mais firme. Foi um único acontecimento, né? O batismo com o Espírito Santo foi como a crucificação. Aconteceu uma vez. Tem sentido nós buscarmos uma nova crucificação? Não é? Então, Jesus Cristo, uma pergunta interessante que eu estava lendo e não lembro qual autor falou, não sei se foi o Cristo, falou assim: Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo? Olha que pergunta interessante. Ele prometeu? Quem prometeu? João. Foi João quem disse. Ele nos batizará com o Espírito Santo. Como Jesus nunca prometeu o batismo com o Espírito Santo para ninguém. Mas a promessa que ele estava falando lá não era esse batismo. Não, é referente a Atos, né? Mas quem prometeu foi João. Era para os salvos. A profecia em relação ao batismo com o Espírito Santo envolvia Cristo, mas não foi Cristo quem a fez. Jesus falou assim: eu vou voltar para buscar vocês, eu vou estar com vocês, eu vou perdoar o pecado de vocês. Ele prometeu um monte de coisa, né? Mas isso na realidade, o que ele prometeu, quando ele aparece em Atos, ele falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi o que Jesus falou, não é? Lucas, está em Lucas capítulo 24, vamos lá. Capítulo 24 de Lucas. Amém? Versículo 49 diz assim, Lucas 24, 49. E eis que sobre, quem está dizendo a Jesus? Está falando para os seus? Quem? Apóstolos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos comparar isso com Atos 1,4? Abra em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1,4. Lembra? Em Lucas está falando: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1,4 diz: e estando com eles, Jesus, os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Ele faz a menção do que João falou, que batizou com água e batizou com o Espírito Santo, e faz uma menção de que ele revestiria eles com poder, né? Mas vamos agora a um texto que eu acho que é o mais controverso, 1 Coríntios 12, 13. Veja, irmãos, estamos lendo a Bíblia e vamos ter aqui 6, 7 versículos, não mais do que isso, né? Se tirar os evangelhos, vai sobrar 2 versículos, mais ou menos. 1 Coríntios 12, 13. De modo de ler para nós bem alto. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém. Eu não consigo entender como se consegue fazer tanta confusão com o versículo, né? Vou repetir o que o modelo disse: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Qual é o corpo que quer seja servo, quer judeu, livre? Qual é o corpo que todas essas pessoas formam? A igreja. O assunto aqui é a igreja local, não é? Esse batismo não era do Espírito Santo. Isso que eles falam mesmo. Não. Pode falar, irmãozão. Eu penso assim, da seguinte forma: o que é batizar? É imergir, estar sobre, não é isso? Sim. Por exemplo, no caso lá de Atos, quando o povo estava reunido, o Espírito Santo veio, né? E aconteceu todas aquelas coisas ali. Então, eles estavam sobre o Espírito Santo.
foi um batismo ali, podemos dizer, um batismo, porque ele estava sobre o Espírito Santo. E assim a igreja de Cristo caminha, porque cada um tem o Espírito Santo de Deus, a igreja está coberta, está... Olha só, o de Pentecostes fala que veio um som como de um vento e encheu toda a sala, não é? Envolveu, encheu toda a sala, não é? Porque batismo é imergir. E, se você não entender o batismo com o Espírito Santo e o Pentecostes como um ponto histórico, você se perde para ir daí adiante. Por exemplo, ele fala assim, 1 Coríntios, vamos ver, 12, 13. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito. Ele falando para a igreja, enquanto igreja, isso aconteceu quando? Pentecostes. Foi em Pentecostes. Isso aconteceu em Pentecostes. A igreja veio para o Espírito Santo, todos foram cheios, o Espírito Santo veio para estar com a igreja e está com a igreja até o dia de hoje. Uma outra maneira de ver essa questão de batismo com o Espírito Santo, por exemplo, assim, Azarias, quem te ajudou a compreender a Bíblia? Espírito Santo. Quem te mostrou que você era pecador? Quem te mostrou que você era perdido? Espírito Santo. Quem te deu o arrependimento? Espírito Santo. Quem te levou a confessar os pecados? Espírito Santo. Quem te levou a querer o batismo? Pois todos nós fomos batizados é o Espírito dirigindo e controlando a vida dos crentes, né? É o que ele está dizendo aqui. Então, esse batismo não era do batismo, não era do Espírito Santo, mas era de fato o Espírito Santo guiando as pessoas a obedecerem a Cristo, né? As pessoas daquela igreja serem batizadas nas águas, porque o batismo nas águas é uma ordenança. O batismo do Espírito Santo, além de não ser ordenança, ele não existe. O batismo aqui dito em Coríntios não é com o Espírito Santo, porque mas todos nós sois batizados no Espírito Santo, num só Espírito, assim está escrito assim? Leiam aí a Bíblia de vocês. Pois todos nós fomos batizados com um só Espírito, é assim que está? Em um, pela influência de do Espírito Santo, não é? É interessante, né? É o erro que a gente mais vê, né? Até por pessoas que são assim, esclarecidas biblicamente falando, é uma exigência, eu digo, manculeta, tendenciosa que eles fazem, né? Muitos, até professores de Bíblia, reivindicam 1 Coríntios 12, 13, como se referindo ao batismo com o Espírito Santo, né? Mas se a gente lê, como a gente leu com calma, a gente consegue entender bem mais fácil o que ele está querendo dizer, o que Paulo está dizendo para aquela igreja, que essa é uma carta escrita não para uma pessoa, mas para uma igreja, na verdade, né? E quando a gente lê, a gente vê que é loucura isso que eles estão falando aqui. Por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, como a gente fala em Atos, quem está batizando? No batismo com o Espírito Santo de Pentecostes, quem está batizando é Cristo, correto? Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Quem está batizando é Cristo. Em qual elemento? O elemento é o Espírito, em lugar de água. A sala foi cheia e todos foram envolvidos, correto? Se você ler em 2 Coríntios nós lemos, eu pergunto para você, quem é que faz o batismo? Leia novamente, vamos ver quem quer arriscar o chute. Em 1 Coríntios 12, 13, em Atos, quem fazia o batismo era Jesus, e o elemento era o Espírito Santo. Aqui quem faz o batismo? Quem leva as pessoas a batizar é o Espírito Santo. E a pessoa é batizada no quê? No corpo
Cristo. Se você ler, está em harmonia com o contexto. Se você ler antes e depois, você vai entender do que ele está falando. Falando do corpo, a igreja é um corpo, cada um tem um dom, a igreja é composta de pernas. Se a orelha dizer porque eu não sou, o Davi dizendo sobre o corpo, não está pensando do corpo, leia o contexto, você vai ver do que ele está dizendo aqui, na verdade. Paulo, ele usa o corpo humano aqui, assim como ele fala, como os muitos membros do corpo humano, para ilustrar como que a igreja funciona. O batismo pelo qual os membros são recebidos pela igreja e passam a fazer parte deste corpo e se tornam uma orelha ou uma perna, qual é o batismo? Nas águas. O assunto do contexto do texto é batismo em águas. É como Atos 19, o assunto ali é batismo em águas. Vamos até 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, onde nós estamos mesmo, né? Isso não pode ser contraditório ao estabelecido no texto. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Quem pode ler? Todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Amém. Todos temos virtude do Espírito. Tá. Onde o Espírito Santo leva a batizar o batismo? No corpo. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Eu achei que ia gastar só 20 minutinhos, meia horinha para acabar isso aqui, no finzinho. Então, isso não pode ser contradizente com o outro. João 4 diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, achou? João 4:1, tá? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aqui está dizendo que Jesus batizava. Jesus batizava, mas Jesus era quem pregava e levava a pessoa em entendimento para que ela fosse levada ao batismo. É o que está acontecendo em Coríntios, é o que Paulo está dizendo, né? Somos assegurados que Cristo mesmo não batizou ninguém. Vê o versículo 2 do capítulo 4, diz assim, vai explicar o ato atual, né, que nós estamos falando aqui, que o apóstolo menciona. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus, peraí, todos nós somos batizados em um Espírito. Jesus batizava. Não, Jesus não batizava, ele levava as pessoas a serem batizadas segundo a sua mensagem. O Espírito Santo leva as pessoas a serem batizadas, correto? Ele mesmo não batiza ninguém. Todos os crentes que foram salvos, eles foram levados ao batismo por quem? Pelo Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, a gente vê que ele se refere aqui ao batismo com águas, irmãos. Não tem como, sendo administrado, vamos dizer assim, pela liderança, guiados pelo Espírito Santo. Somente ele pode, através de um novo nascimento, somente o Espírito Santo pode, através de um novo nascimento, fazer um candidato adequado e apropriado para o batismo, né? E somente ele pode conduzir uma igreja a batizar tal pessoa, dando essa autoridade para essa igreja. Então, o recebimento do Espírito Santo, como cristãos, não é igual. Deixa eu traduzir melhor. Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. Isso não é a mesma coisa de ser batizado pelo Espírito Santo como de Pentecoste, é outra coisa diferente, tá? Atos 2, vamos lá, a gente lê esse daqui. Atos 2. O recebimento para todos os cristãos é no momento da conversão, né? Atos 2. Recebimento, não batismo. Não batismo, recebimento. O dom, lembra-se do dom do Espírito Santo? Que é a morada graciosa do Espírito Santo no coração do crente, né? O recebimento para todo cristão é no momento da conversão.
Todos irão receber, né? Então o recebimento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio para estar com a igreja e habitar em todos os crentes, era para todos, os de perto, os de longe. Atos 2,39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa? João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Espírito, para esteja convosco, tal. A promessa do Espírito Santo diz respeito a todos, Ele está dizendo aqui. Volta a Atos 1,8. 38, Pode ler. e disse Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Atos 1,8 vai dizer a mesma coisa. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Pergunta até aqui? Agora vai dar para responder a pergunta que o senhor fez no início. Agora dá. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Olha, é interessante que a gente vê que o sinal, como posso colocar isso? O sinal do recebimento do Espírito Santo, um sinal de que a pessoa recebeu o Espírito Santo nos nossos dias, e na verdade sempre foi o quê? O fato de que a pessoa se tornou uma nova criatura. Ela se arrependeu dos seus pecados e ela procura santificação. A prova de que ela recebeu o Espírito Santo ela produz os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que comprova que a pessoa tem o Espírito Santo, né? Ser batizado em Cristo é ser batizado nas águas. Ser batizado em Cristo é ser batizado nas águas, né? Pelo batismo nas águas, professando publicamente que estão em Cristo, ou seja, que foram revestidos por Cristo. Romanos 6, vamos ler. Romanos 6. Romanos 6, versículo 3 diz assim, amém? Esse é o único tipo de batismo que o Novo Testamento fala, irmãos. Romanos 6, 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, como que nós fomos batizados em Jesus? Nas águas. Todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados, mergulhados, enterrados na sua morte, né? Por isso que o batismo por aspersão é loucura. Você não sepulta ninguém jogando um monte de terra na cara dele. Você tem que enterrar, cobrir. Versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Que batismo? Nas águas. No batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5: porque se fomos plantados, né, irmã, você planta alguma coisa sem enterrar a semente? Como fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. 7: porque aquele que está morto já está justificado do pecado. 8: ora, se já morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, enterrados com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Dá para entender? 1 Coríntios 13, 12 não fala de batismo com o Espírito Santo. Quando você vira os olhos e começa a falar a língua, não está falando disso, né? É um erro, e é um erro comum, porque muitos batistas
tradicionais até, e muitos até presbiterianos, falam que você é batizado com o Espírito Santo no momento da conversão. Onde? Mostra isso para mim. Onde fala isso também? Que você foi batizado com o Espírito Santo quando você creu. Eu te dou um monte de passagem que você recebeu o Espírito Santo, habitação, quando você creu. Agora que você foi batizado, você crê, recebe o Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo, e em seguida vem o batismo nas águas. E ponto, acabou. Não tem mais batismo. A Bíblia não fala de outro batismo, né? Daí você me pergunta, pastor Marcelo, o batismo do Espírito Santo já ocorreu na sua vida? Sim, como igreja, lá em Pentecoste. Lá em Pentecoste, né? O batismo com o Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. Antes mesmo de se converter 3.000 almas. Porque aquelas 3.000 almas se converteram, teve que trabalhar o agir do Espírito Santo que acabava de chegar para estar com a igreja. E depois aquelas passagens correlatas dos subsequentes que estão ligadas a Atos, Samaria, Cesareia, Éfeso, né? Filipe, Cornélio, Paulo, por aí afora. Pois não? Não? Assim, meus irmãos, o que resta hoje para nós é o arrependimento, mediante o trabalhar do Espírito Santo na salvação, para que creiamos e buscamos crescer em conhecimento, e buscamos ser cheios do Espírito Santo e da santificação. O guiar do Espírito Santo, a convicção do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo, tudo isso a gente deve buscar, né? Mas não o batismo com o Espírito Santo. Agora, você me perguntaria, mas pastor, por que na maioria são eles, né? São só eles, por que os pentecostais ainda insistem que só quem é batizado com o Espírito Santo está completo? Irmãos, me diga como que depois de um século, depois de 100 anos exigindo que seus membros sejam batizados pelo Espírito Santo, busquem o batismo do Espírito Santo, agora, como que eles podem voltar atrás disso agora? Fala para mim. Porque existe pentecostais mais esclarecidos, falando com uma melhor teologia, que já não pregam isso. Eles acreditam nos dons, mas não pregam o batismo com o Espírito Santo. Como você reverter 100 anos de ensinamento? Admitir que você falhou no ensinamento, não é? Você falhou na sua exegese, você falhou na sua hermenêutica, e reconhecer décadas após décadas de equívoco, de engano, né? Por isso que é bem mais fácil deixar como está. Vai empurrando, né? Hoje é bem comum pastores mais jovens, pentecostais, influenciados pela reforma, acho que você deve saber disso, Adriano, quem pesquisa sabe um pouco mais, pastores pentecostais influenciados pela reforma, já não pregar essa questão de batismo com o Espírito Santo, né? É importante também a gente lembrar que pregar uma tradição, um costume, mesmo que em contradição com a palavra de Deus, é uma marca do catolicismo. Imagine hoje o catolicismo descobrir, entender, que muitos já entendem que é dividido entre eles falam que é errado adorar a Santa Maria. Agora, como que a Igreja Católica vai mudar 1.600 anos de ensinamento? Fala para mim. Um padre falando contra a Maria, mãe de Deus. Contra a Maria, contra a idolatria, já vi vários. Agora, como que a Igreja Católica senta, o Papa lá solta uma bula falando Maria não deve ser adorada depois de 1.600 anos de ensinamento? Não dá. Por isso que a Bíblia fala assim, um abismo chama outro abismo. Um isolado para falar. Né?
Oi, Rodrigo, Zarias. Falando, o meu primeiro pastor, que ele é pentecostal, mas ele nunca dava esse ao batismo do Espírito Santo, buscar e tal. Por quê? Porque ele estudava. O problema é que a maioria, principalmente agora sim, né? Muitos pentecostais, principalmente da Assembleia, tem estudado mais comum. Mas antigamente eles tinham naquela mente, né? A letra mata. Então era passado de tradição a tradição. Buscar, ele aprendeu tudo na igreja e ele achou tudo verdade. E isso acontece. Por que acontece isso no meio? Tanto pode ser até na igreja batista, algumas, não falando nesse assunto, mas outros assuntos, porque não busca, não estuda, não quer se esclarecer a respeito da palavra de Deus. Aí entra várias outras coisas, né? Porque então, se você estudar, você não vai conseguir ver essas verdades que eles pregam. A gente não vai entrar nessa questão, mas qual que era a única forma de pegar uma pessoa assim, crua, uma pessoa sem muita cultura, sem muito estudo? Qual era a forma? Como que era possível pegar uma pessoa dessa e colocar em evidência? Somente assim. O irmão foi batizado com o Espírito Santo, vamos separar ele para fazer não sei o que. Era a única forma daquela pessoa ter algum tipo de notoriedade. Isso que o Azarias falou, né, pode ser que você entendeu, a respeito deles, ele não estuda a Bíblia. Ele usa esse termo, a letra mata, ele está tentando se isentar da questão dele não estudar a Bíblia. Né? Porque uma pessoa que fala isso, ele não sabe o que quer dizer a letra, não sabe nem o que quer dizer isso, a letra. Então ele usa o termo a letra, mas quer dizer, não pode estudar a Bíblia porque você vai ser morto pela própria Bíblia. É isso que ele está dizendo, né? Bom, mas para a gente, eu falei que ia ser curtinho, que era só para dar um nozinho, para a gente concluir, né? Concluindo, a gente poderia resumir alguns pontos citados, ou mencionados, que a gente falou nessa lição, e também poderíamos dizer algumas das deduções que a gente pode tirar dos pontos que a gente estudou. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo foi, o verbo ser está no passado, o batismo com o Espírito Santo foi o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, em cumprimento, né, com a promessa feita por João, em relação a Jesus, no tocante à igreja. Dá para entender? É difícil. Dá para entender, não dá? É fácil. Basta que você fique com a Bíblia e não com as falácias. É fácil de entender. Segundo, a dispensação, trabalhar a dispensação do Espírito, foi possível. O Espírito Santo está aí trabalhando, convencendo, fortalecendo, ajudando, guiando. O ministério do Espírito Santo, vamos assim dizer, o trabalho do Espírito Santo, ele foi possível, ele é possível por conta do trabalho que Cristo concluiu. Se eu não for, vamos ler, né? Ele não enviará o Consolador. Por isso, quando ele ressuscitou, as mulheres que entraram na porta do túmulo, ele falou assim: não me detenha, eu ainda não fui, preciso me apresentar ao Pai, preciso consumar a obra. Depois disso que ele voltou, apareceu aos apóstolos, soltou, depois disso tudo, né? Realmente foi Cristo quem fez aquele batismo em Atos 2. Atos 2:33, vamos ler novamente. Amém? Atos 2:33 diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, quem foi exaltado pela destra de Deus? Jesus Cristo. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, a promessa que enviaria o Espírito, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês agora estão vendo e ouvindo. Isto que vocês agora estão vendo, não verão, continuarão vendo, estão vendo e ouvindo. Em terceiro lugar,
O batismo do Espírito Santo não foi algo que aconteceu diariamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, como muitas pessoas. Não foi isso, né, o batismo do Espírito Santo. Mas aconteceu com um grupo distinto, uma única vez. Tem pessoas aí, já vi pessoas orando para Deus mandar um novo Pentecoste. Gente, para ter um novo Pentecoste tem que ter uma nova queda, uma nova promessa de Cristo, uma nova vinda de Cristo, uma nova sofrimento de Cristo, uma nova morte de Cristo, uma nova ascensão de Cristo, uma nova promessa de Cristo, para que tenha um novo Pentecoste. Era tudo que eu vou passar. Oi? João. Um novo João Batista, um novo tudo. Né? É até assim loucura pensar certas coisas, né? Em quarto lugar, é a nossa conclusão. Uma vez terminada essa, vamos dar uma experiência, fica ruim, mas vamos dar. Uma vez terminada essa experiência, ela não se repetiu. Ela não se repetiu, porque a vinda do Espírito Santo, ela foi permanente. Ele veio porque ele ainda não estava. Uma vez que ele veio e está, não é necessário que ele venha de novo. Então, ela foi permanente. Os sinais que aconteceram, que cercaram o batismo em particular, eles foram suficientes para dar crédito àquele grupo de pessoas que estavam ali reunidos efetivamente. É só ler lá Atos. A gente não vai ler mais não, vai ler muito versículo já. Eu nunca buscaria, por exemplo, ser batizado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque os gentios já receberam isso, o Espírito Santo, há mais de 2000 anos, em Samaria, na casa de Cornélio, em Efésios, e por aí afora, não é? Como está registrado em Atos 8, Atos 10, Atos 19. Isso é o suficiente para mim, como sinal e prova de que o Espírito Santo veio. Ele está aqui, seu ministério está em atuação, de que ele tem convencido os pecadores, que ele tem fortalecido os crentes, que ele habita em mim, que cria em Cristo. Quinto lugar, ninguém buscou essa experiência e também não foram estimulados a buscar. Não tem passagem bíblica mandando fazer isso, né? O batismo com o Espírito Santo foi dado por Deus ao seu tempo. Ao seu tempo. E em último lugar, essa experiência que aconteceu em Pentecostes com o batismo com o Espírito Santo não é possível hoje. Por quê, pastor? Porque não tem propósito. Em Pentecostes havia um propósito para que aquilo acontecesse, né? Não tem um versículo bíblico onde Jesus ou João Batista fala, prometendo que todos os crentes seriam batizados com o Espírito Santo. Isso são deduções de versículos soltos. Alguém quer falar alguma coisa? Batismo com o Espírito Santo hoje não existe. Ele aconteceu uma única vez. Foi cumprindo uma promessa. Ele tem o seu ponto, o seu lugar na história. Ele atingiu um propósito proposto por Deus. Ele teve parte na efetivação da igreja. Ele veio em Pentecostes para estar com a igreja, conforme a promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai, nos enviará outro Consolador. Ele vem em Pentecostes para estar com a igreja e estará com a igreja até que a igreja não esteja mais aqui. O dom do Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que crê. No momento que você crê em Cristo, você recebe o Espírito Santo. E como uma pessoa, ele vem completa. Em aspas, com 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos. Você não recebe um pedaço do Espírito, depois outro pedaço, até ser cheio do Espírito. Ele é uma pessoa. Amém?
Vamos colocar em pé, vamos orar para a gente encerrar. Deixa eu desligar aqui que era rapidinho mesmo. E nosso irmão Eliseu, ore por nós.